pode perguntar. Tem muitas dúvidas de ordem orçamentária, né? Por exemplo, professor, quando a universidade ela é emancipada, ela é criada, o reitor pro tempore, ele é escolhido. Por exemplo, quem que escolhe o reitor pro tempore? É a comunidade? É o MEC? Quem indica? Tudo isso são preocupações da gente, né? E é uma pergunta que ele pode responder. Por exemplo, quando a universidade é criada, professor, logo de imediato é implantada uma unidade orçamentária? Isso é importante a gente saber. É evidente. Isso é uma pergunta também que ele pode responder, não é? Nessa transição, ou nesse período de tutoria, como é que se dá? Tem um período fixo? Eu perguntei hoje a ele, professor, o senhor teve algum documento dizendo, né, como é que ia se dar essa tutoria? A gente não tem. Hoje o MEC está começando a elaborar. Hoje, né, a partir da semana passada. Está começando a elaborar realmente critérios para ser aprovado pelo MEC, pela secretaria, pela Conju do MEC, para que exista realmente um documento oficial que diga para a gente, porque tudo é muito novo, né? Vai ser novo para a gente lá em Garanhuns, foi novo para o professor lá no Cariri, e a gente, como ele falou, professor, a gente vai trocando o pneu do avião, o avião no ar. E é assim mesmo. É assim mesmo nas universidades antigas, né, professor? Muitas vezes que a gente precisa resolver as coisas e a gente passa por isso. Então, assim, essas perguntas que eu acho que são perguntas de ordem técnicas, né? Por exemplo, professor, assim, de repente a gente emancipou lá Garanhuns. Os alunos dizem assim, não quero ser dessa universidade nova, eu entrei na universidade rural. E aí? O que a gente faz? Esses meninos... A gente tem que absorver esses meninos na Rural de Pernambuco? São essas dúvidas, né, que interferem totalmente. Os diplomas, eles passam a ser emitidos quando? Pela Universidade Nova? O senhor me disse que há 2 anos para cá que o senhor começou a emitir diploma, né? Porque existe toda uma transição. A implantação do Departamento de Registro Acadêmico, primeira coisa, né, professor? O sistema acadêmico que vai nos direcionar. A gente hoje tem o SIGA, mas evidentemente que daqui a pouco a Federal do Agreste de Pernambuco tem que construir o seu próprio sistema acadêmico. Então, até então, vai ser regido pelo nosso sistema. Então, assim, são essas perguntas, sabe, professor, de ordem macro, que eu acho que... E aí a gente vai deixar a plateia se manifestar, os estudantes, os técnicos, os professores. Eu acho que é importante participar, né? Nós estamos... eu vou passar para vocês aquilo que eu já passei naquela primeira reunião aqui, quando surgiu aquela questão do PL. Nós já temos um ofício no MEC dizendo que não temos intenção de emancipação. Isso nós fizemos no início. Não há emancipação do jeito que veio. A gente precisa... A unidade precisa discutir a emancipação. A unidade precisa discutir a emancipação, como se foi discutido em Garanhuns. Então, o processo está andando, vai agora para a Comissão de Educação, já tem uma reunião com a presidente da Comissão de Educação, tive já uma agenda, mas ela não pôde nos atender e marcou outro dia, porque eu acho que tem que ser discutido. É muito ruim, professor, quando a gente, como o senhor declarou, quando a gente dorme e acorda com uma lei dizendo que a gente não é mais aquilo que a gente era ontem, né? E assim, isso aconteceu em 2011, não é? Agosto de 2011, toda a conversa que eu tive em Brasília com o Ministério, que acabou de trocar, né, o anterior, com o ministro Mendonça, ele nos garantia que isso só aconteceria se a unidade quisesse. Professora, só vai acontecer se a sua unidade quiser. Se isso não for discutido na unidade, não vai passar. Então, assim, a gente precisa discutir. E para discutir, a gente precisa saber os prós e os contras. E é para isso que a gente trouxe o professor Ricardo aqui, para começar essa discussão, para vocês terem uma ideia do que é toda essa coisa de emancipação, de tutoria,
né, e tudo mais. Geralmente o MEC dá um tempo de 3 anos, eu acho que esse ano completa 5 anos, né? O senhor acha que daqui para o final do ano realmente termina, né, toda essa parte de tutoria, porque realmente a UFCA já está bastante independente nos seus processos e tudo mais, tem seu estatuto já aprovado, vai ser aprovado, tem seu PDI já aprovado. Então, claro que nesse tempo eles avançaram e hoje já estão em condições de caminhar com suas próprias pernas. Mas tudo isso é um tempo, tudo isso é uma transição. Muita gente diz, não, mas a lei foi sancionada, tem lá o que a gente vai ter, mas não, isso não é assim, e não é tão fácil, principalmente agora, na nossa conjuntura atual, né? Então, como eu falei para Garanhuns, quando eu estive lá antes de ontem, eu disse, gente, isso é projeto para 20 anos. Essa lei que foi aprovada é projeto para 20 anos. Ninguém se iluda que vai ter aqueles 800 professores, 700 técnicos, 600 técnicos em 2, 3, 4 anos, que não vai acontecer. Não vai. Isso aí eu digo para vocês com muita tranquilidade. Não vai. Não é? Aquilo ali é um projeto para 20 anos. Quem estiver pensando que vai, no ano que vem, emancipou esse ano, no ano que vem, vai criar 3, 4, 10, 20 cursos, não vai criar. Não vai criar. Isso tudo tem que ser planejado com esses grupos de trabalho, isso tudo tem que ser organizado, tem que ser projetado ano a ano, né? Saber o que é que a gente vai, como isso vai acontecer. Agora, é claro que a tutoria ela para e a nova universidade continua com seu planejamento, logicamente, ano a ano. Mas nada disso é de uma hora para outra. Isso aí a gente não se iluda com essas coisas, porque isso não existe, né? Isso é um projeto a longo prazo. Eles vão até ter, lá, que é 25 anos, tem tudo aquilo lá que o projeto, que a lei hoje prevê. Mas isso é uma coisa muito planejada e depende sempre. A própria lei diz, né, professor? Orçamento tem que ter para poder dar andamento a tudo que está planejado ali. Se planejou e não tem orçamento, também a gente não executa o planejamento. Então, é isso que a gente percebe, é isso que é o dia a dia da gente, né? Correndo atrás de orçamento, correndo atrás de tudo, né? No MEC. Então, está aberta, né, a sessão para pergunta. As meninas estão com o microfone e a gente está aqui à disposição. O professor está aqui à disposição. Aquilo que for mais para que eu responda, não tem problema, eu respondo. Mas eu acho que vocês devem aproveitar ele aqui hoje, né? Tirar as dúvidas mesmo, aquelas dúvidas técnicas, macro. Tem outras coisas, se eu vou ficar com o birô, se eu vou ficar com a cadeira, se eu vou ficar com... Isso aí a gente depois, né? Isso aí não convém a gente agora mexer nesse negócio aqui, né? Isso aí a gente sabe como que vai fazer, não precisa perguntar ao professor Ricardo. Mas tem outras coisas, eu acho, que a gente precisa saber, né? Tá bom? Então as meninas estão aí e a gente fica à vontade. Agora dê uma pressinha, levanta a mãozinha assim, perguntem, para poder a gente atender. Aí eu gostaria que quem pegasse o microfone se apresentasse, ok? Dissesse o nome. E se é técnico, se é professor, se é estudante, fizesse a pergunta, tá bom? Obrigada. A mesa pode perguntar sim, viu, gente? É o segundo inscrito? Tá bom. Eu vou fazer as inscrições aqui, viu, gente? Fique à vontade. Boa tarde, me chamo Kelvia, sou pedagoga técnica aqui da UASH. E uma questão que eu queria fazer, professor, o senhor colocou sempre o seu ponto de vista atualmente enquanto gestor. E é importante essa preocupação, uma vez que a universidade ela tem muitas vezes orçamento que muitos municípios não têm. Então, realmente, gerenciar isso é difícil. Mas eu queria saber, hoje, passados 5 anos, enquanto servidor de uma unidade que estava muito distante da sua sede e que talvez a liberdade para pensar, para planejar essas ações, como o senhor avalia a emancipação, a criação da UFK, né? UFCA, e esse desmembramento da UFC. Então, assim, o que cresceu, o que foi positivo e o que pode ser também negativo que possa nos orientar nessa tomada de decisão.